Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier, de volta com o canal Tudo é História. Pessoal, estou lançando um curso novo, preparatório para a ESA, então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Por favor, mande para os seus amigos no WhatsApp, em todas as suas mídias sociais. Conte para todo mundo que o canal Tudo é História está de volta. Eu estou quase batendo lá aquele número de horas mínimo para poder monetizar o canal e caso eu venha conseguir, prometo que teremos aula nova com muita frequência aqui no canal, só depende de vocês, tá bom? Então não custa nada. Senta o dedo no like, compartilha essa aula. Eu preparei um curso novo com questões atualizadas para que você possa turbinar os seus estudos para ingressar na Escola de Sargento das Armas, tá bom? Vamos lá então? Olha só, pessoal, um exercício bem recente da prova de 2023. A independência do Brasil foi um processo político liderado pelo príncipe regente Dom Pedro. Devido à resistência de Portugal, foi necessário que a jovem nação confirmasse sua independência por meio da força militar, o que levou ao surgimento de vários exemplos de dedicação à causa da liberdade. Dentre eles, a Alferes Maria Quitéria de Jesus Medeiros, cujo nome está inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria. As províncias nas quais a resistência portuguesa apresentou-se mais intensa foram. Meus caros, ao contrário do que muita gente imagina, o processo de independência do Brasil não foi exatamente uma transferência de poder de pai para filho, do Dom João VI para o Dom Pedro I, como muitos gostam de afirmar. Sim, em algumas regiões existiram combates sangrentos para concluir a independência do Brasil. Não foi um processo uniforme. Obviamente que os portugueses não impuseram resistência em todo o território brasileiro, essas lutas foram isoladas em algumas regiões do Brasil, porém a resistência, sim, nessas regiões foi árdua, inclusive até com o uso de algumas tropas mercenárias que foram contratadas pelo Dom Pedro I, pelo príncipe regente. Claro, também contamos com a participação de heróis e heroínas, como o enunciado nos diz. Bom, meus caros, em que região nós tivemos diversas batalhas para concluir a independência gloriosa do nosso país? É a alternativa A, gente. O Paraná, Sergipe e Amapá não foram focos de resistência, né? Algumas dessas regiões aí receberam nomenclaturas com nomes diferentes da que existiam naquele período de transição do Brasil colônia para o Brasil império, né? Amapá nem constava como uma região política no sentido atual do termo. Era território que pertencia ao Brasil, mas não foi uma região com uma política agitada que visava se intrometer nesse cenário de emancipação política. Santa Catarina, Pernambuco e Rondônia, gente, a região norte, com a exceção da região mais ao nordeste ali do Brasil, o norte não foi uma área ativa nesse processo de independência do Brasil. São Paulo até cogitou desistir, né? Até por isso que Dom Pedro esteve presente para convencer a elite paulista a continuar ali firme no processo de independência. Acre nem pertenceu ao Brasil nesse período, era território que fazia parte da Bolívia, né? Rio Grande do Sul, Paraíba e Roraima, não foram essas regiões, Roraima principalmente, né? Como eu disse, essa região norte não foi tão atuante nesse processo aí de emancipação política do Brasil naquele período. A resposta correta é a província cisplatina, né? Ali teve muita resistência a esse processo de emancipação política com Portugal. A Bahia foi a região onde as batalhas foram as mais sangrentas, inclusive a luta de independência vai durar até julho de 23 lá na Bahia. E a região do atual Pará, né? A região do norte do Brasil que foi ativa no processo de independência ali, que resistiu ao processo de independência do Brasil, foi na região do Grão-Pará, engloba a região do Pará e Amazonas, e não o Amapá, como tem ali na outra alternativa, Roraima e Acre, tá bom? Então, alternativa E, Cisplatina, Bahia e Pará foram as regiões que resistiram ao processo de independência do Brasil, e lá sim existiram batalhas sangrentas.
Próximo exercício. Depois eu sumo para vocês lerem a alternativa, tá? No final do século XIX, ocorreram a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, ainda que deflagradas em regiões diferentes do Brasil e tivessem aspectos conflitantes, como a questão da escravidão. Essas rebeliões coloniais possuíam muitos pontos em comum e foram importantes na construção dos pilares que sustentariam o movimento de 1822. Dentre as propostas que convergiam, destaca-se. Bom, gente, o que o enunciado está dizendo é o seguinte: a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, elas tinham vários pontos de divergência. Né? A Conjuração Baiana, por exemplo, previa a abolição da escravatura, enquanto a Inconfidência Mineira não tocou no assunto. Enquanto a Inconfidência Mineira foi uma revolução elitista, a Conjuração Baiana contou com a participação de negros e mulatos alfaiates de Salvador. Porém, elas tinham pontos de convergência, ou seja, objetivos em comum. E quais eram esses objetivos em comum, tanto da Inconfidência quanto da Conjuração Baiana? Ambos previam o rompimento do pacto colonial com a metrópole, né, o processo de independência, e também eram movimentos que pregavam a instauração de repúblicas. Eu vou sumir um pouquinho aqui para que vocês possam ver a alternativa. Olha aí, dá uma lida. E aí, pessoal? É a alternativa A? Não, não pode ser a A, porque a Conjuração Baiana não previa recriar servidão, coisa nenhuma. A imigração europeia se dá ao longo do segundo reinado brasileiro, né? Não pode ser a D de dado, porque era justamente o contrário. Não era um movimento que fortalecia o Império Português, e sim, era um movimento que questionava o pacto colonial e o antigo sistema colonial, né? Não pode ser a E, porque não era um movimento que propunha essa divisão da colônia entre os estados do Brasil, separado do Grão-Pará na região norte. Portanto, a resposta correta é a C, rompimento da dominação da metrópole na colônia. Ambos os movimentos tinham por objetivo libertar regiões do Brasil, né, do até então Império Português, e proclamar repúblicas. Eram movimentos antimetropolitanos. Tá bom? Vamos lá. Próximo exercício, de 2019. No ano de 1930, foi rompido o acordo da política do café com leite, isto é, o desentendimento entre os partidários do Partido Republicano Paulista, né, o famoso PRP, e do Partido Republicano Mineiro. Nesse contexto histórico que agitou a política nacional, nasceu a Aliança Liberal, um grupo político que reunia os líderes dos estados. Bom, gente, vamos lá, por partes, olha só. Naquele revezamento São Paulo e Minas, onde eles se alternavam na presidência da República, de 26 a 30, o Brasil foi governado pelo presidente Washington Luiz, que apesar de ser fluminense, foi criado em São Paulo, sua vida política foi em São Paulo, e naquele revezamento ele governou o Brasil por indicação do PRP, processo eleitoral vencido facilmente por causa da máquina eleitoral da política do café com leite. Contudo e todavia, quando terminou o mandato do Washington Luiz, era a vez de Minas Gerais indicar o candidato. E Minas Gerais queria como candidato Antônio Carlos de Andrade, governador de Minas Gerais. Porém, o Washington Luiz quebra a política do café com leite e ele indica o Júlio Prestes, um importante político paulista, quebrando a política do café com leite. Com isso, Minas Gerais vai se aproximar da Paraíba e do Rio Grande do Sul para lançar uma composição política, como vocês podem ver no texto, chamada de Aliança Liberal, que lançou a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas e a vice-presidência ficou com João Pessoa, político importante lá da Paraíba. Portanto, meus caros, sumindo aqui, a Aliança Liberal reunia o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. E aí, pessoal, acertou? Aliás, acertaram? O professor assassinando aí a língua portuguesa. Acertaram esse exercício, meus caros? Espero que sim, galera. Não esquecem aquele like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, diga que o canal Tudo é História. Se o negócio aqui vingar, pessoal, nós teremos aí 1 a 2 aulas por semana focada na ESO, tá bom? E quem sabe, PM, prova da PM de São Paulo, Barro Branco, depende de vocês. Último exercício da nossa revisão de hoje. A Guerra dos Mascates foi um conflito que eclodiu no Nordeste brasileiro no ano de 1710.
no contexto da crise da economia açucareira provocada pela concorrência com a produção dos holandeses nas Antilhas. Sobre esse conflito, é correto afirmar que... Bom, gente, mascate, imagino que vocês sabem, é um termo para aqueles comerciantes itinerantes, quem praticava o comércio. Antigamente se chamava de mascate. O que ocorreu é que, com a queda da economia açucareira e a concorrência desleal, né, da Holanda, os fazendeiros de Olinda, produtores de cana-de-açúcar, eles empobreceram pra caramba e muitos acabaram endividados, faliram. E eles ficaram muito irritados que Portugal concentrou as atenções em Recife, transformando Recife na capital de Pernambuco. E Recife era a terra dos famosos comerciantes mascates, alguns inclusive de origem portuguesa. E foi justamente esse conflito de interesse entre os fazendeiros de Olinda e os comerciantes mascates de Recife que nós temos aí o início da Guerra dos Mascates, uma revolta do tipo nativista que ocorreu no Brasil colônia. Nós tivemos várias outras, né? A revolta de Felipe dos Santos, a Guerra dos Emboabas, a revolta de Beckman lá no Maranhão, e a Guerra dos Mascates se enquadra nesse critério das revoltas nativistas do período colonial brasileiro. Ó, eu vou sumir aqui para que vocês leiam as alternativas, tá bom? Olha aqui, não pode ser A, por quê? Porque Recife foi contemplada como capital, né, de Pernambuco. Mascate era o nome dado aos holandeses que governavam a cidade de Recife naquela época. Bom, gente, em 1711, os holandeses já haviam sido expulsos há muito tempo do litoral brasileiro. Pode ser a C, os comerciantes de Recife estavam endividados com o senhor de engenho de Olinda. É justamente o oposto. O senhor de engenho de Olinda estava endividado com os comerciantes de Recife. Não pode ser a C. Pode ser a D. A coroa portuguesa não interveio no conflito que foi encerrado com um acordo de paz entre os revoltosos. Sim, houve interferência da coroa portuguesa, inclusive para garantir a vitória dos seus aliados portugueses de Recife. A resposta correta é a E. Ocorreu devido às hostilidades entre os comerciantes recifenses, os mascates, e os senhores de engenho de Olinda. Beleza, meus caros? Espero que vocês tenham acertado os 4 exercícios. Em breve eu pretendo, inclusive, aumentar não só a incidência de aulas, como também a quantidade de exercícios. Mas para isso, estou quase lá, estou quase batendo as 3.000 horas necessárias para monetizar esse canal. Vocês sabem que eu perdi o outro, né? O outro canal foi derrubado por conta de umas coisas estranhas que aconteceu lá, umas lives que não fui eu que fiz, né? Mais de 150 mil inscritos e para remar de novo só com a ajuda de vocês, não custa nada. Compartilha, manda no WhatsApp, isso ajuda demais para que outras pessoas que têm o mesmo propósito que vocês, a Escola de Sargento das Armas, possam desfrutar também das nossas aulas, tá bom? Muito obrigado, estamos com saudade de gravar para vocês aí. Até breve. Tchau.